Essa semana teremos a reunião mais aguardada pelo mercado em relação à macroeconomia, taxa de juros e o que vai acontecer com a economia global. É o maior encontro de bancos centrais, mas de uma forma um pouco diferente do normal, porque ela é uma reunião exclusiva que acontece em Jackson Hole, que é na região de Wyoming, aqui no estado de Wyoming. É uma região bastante montanhosa nos Estados Unidos, muito bonita, por sinal, parece meio que a Suíça. Envolve um pouquinho de campo, coisa de cowboy, ela é meio tematizada, enfim, é uma coisa bastante exótica e ela vai acontecer entre os dias 22 a 24 de agosto, essa semana agora, mas ela é tão exclusiva que você só tem ali pessoas do mundo acadêmico, são 120 pessoas, e também chefes de bancos centrais, chairmans, como o próprio Jerome Powell, a Christine Lagarde, né, vai ter o Banco do Japão, entre vários outros, e também jornalistas que têm credenciais exclusivas para esse evento. Então, dá para ver que não é nada aberto ao público, ela é bastante fechada e qualquer jornalista que participa de uma reunião como essa, ele tem a honra de presenciar os bastidores, onde você chega mais perto das pessoas, e o mais interessante é que esse é praticamente o ápice do jogo do ego de um banco central e onde você realmente dá o poder para a narrativa que vai ser dita ali, porque qualquer jornalista que tem o privilégio, entre aspas, de participar de uma reunião tão exclusiva como essa, ele entende que ouvir qualquer conversa ali, mais nos bastidores, você pode deter uma informação que literalmente tem a capacidade de movimentar os mercados. Então, para você ter ideia, como isso se transforma num megafone de narrativas e dá toda a autoridade para os bancos centrais, e eles sabem disso. É exatamente isso o grande motivo, é o glamour que você tem numa reunião como essa. Então, o cuidado com o que se fala é tão grande que se tem até piadas internas. Então, por exemplo, como é uma região muito montanhosa, você também faz parte ali das atividades que você vai fazer, aquele que a gente chama de hike, né, onde você vai fazer aquela escalada, não uma escalada na montanha, mas você vai fazer aquela caminhada, né? Só que é a mesma palavra usada para rate hike, que seria o aumento de juros, ou seja, teve uma hora que o próprio Jerome Powell falou assim, não, à tarde a gente vai fazer um hike, mas para deixar bem claro, não estou falando de rate hike, estou falando de physical hike, né? Para você ver o tipo de piada que se fala ali, para não dar a impressão de que o que eu vou falar ali vai ser recortado e colocado ali numa manchete para dizer que a partir de agora eu vou subir os juros, para você ter ideia do nível, né? Então, ao mesmo tempo, não é um tipo de evento que um repórter simplesmente vai chegar perto ali do pessoal do Banco Central e falar assim, ó, cá entre nós, ô Jerome Powell, fala aqui entre nós, por que você está demorando tanto para cortar os juros? O que você está realmente pensando? E obviamente que você quer manter a sua credencial como jornalista para continuar tendo acesso a isso no futuro. Então é realmente o baile ali. Tem até um artigo que eu peguei isso aqui, que é que fala sobre os mercados. Eu vou compartilhar aqui com você. Chama Market Watch. Ele até fala que é como se fosse o novo show da Taylor Swift para bancos centrais. É esse o nível do negócio. Então assim, para você ver como tudo é baseado em egos e narrativas e muito menos em números. Mas beleza, tendo isso em mente, você entendendo o conceito do Jackson Hole, vamos ver o que vai sair disso, porque isso vai realmente dar infelizmente, a expectativa para o que os mercados podem aguardar sobre a próxima reunião de setembro. Então, o que o mercado hoje espera, até porque você tem um momento onde o Jerome Powell faz um discurso dentro no Jackson Hole, é exatamente o tom desse discurso para ver se a gente vai ter a confirmação dos cortes em setembro ou não. Pelo menos por enquanto, o mercado tem a certeza de que teremos cortes e já está na mesa, sabe, se falar de cortes acima de 0,25%. Então, já se espera 50 pontos percentuais ou até mais, dependendo do que for acontecer. Então, o mais importante vai ser se, durante o discurso do Jerome Powell, nós vamos ter uma transição de um discurso que está mais preocupado em trazer a inflação para os famosos 2%,
e você começar a deixar a importância disso mais de lado e começar a migrar para o nível de desemprego que subiu para 4,3%, talvez ser algo maior. Se o tom for mais saindo da inflação e indo para o desemprego, aí você já tem uma perspectiva, uma probabilidade muito maior, pelo menos segundo a expectativa do mercado, de que de fato nós teremos a confirmação dos cortes de juros, porque a partir de agora eu já quero começar a usar as minhas ferramentas, e eu tenho várias, afinal de contas eu criei uma gordura enorme com 5,5%, então eu posso ir gradativamente fazendo o famoso soft landing para evitar que o desemprego suba astronomicamente, percebe? Então essa é a narrativa, mas quem acompanha esse podcast sabe dos problemas desse tipo de narrativa, que não é assim que funciona e nunca foi assim que funcionou em nenhuma das recessões passadas, mas o mercado tende a acreditar dessa forma, e isso, querendo ou não importa o que é correto ou o que não é, quem tem razão, quem não tem, o que importa é como o mercado age perante isso, porque é isso que vai movimentar a sua carteira, é isso que vai influenciar os seus investimentos, de todos nós. Então é essa ferramenta que eu quero passar para você agora, para que você possa acompanhar o que vem da reunião depois disso. Então eu vou fazer um outro capítulo comentando sobre o que foi dito, para ver, a gente contrastar um pouquinho sobre as expectativas que se tinha antes e o que de fato aconteceu. Mas o que eu queria passar para você também é que você percebe claramente que numa reunião onde você tem um contato pessoal e direto entre bancos centrais da Europa, como a Christine Lagarde, do Japão, né, como o Ueda e mesmo o Jerome Powell, você percebe que eles têm total acesso para falar entre eles. Então, qual que é a probabilidade de um grande movimento que possa vir a acontecer, digamos, no carry trade do Japão? Qual que é a probabilidade dessa conversa não acontecer entre eles, certo? Qual que é a probabilidade deles não falarem sobre a própria recessão nos seus países, ou a coordenação, ou a expectativa que eles têm de cortes? É bem provável que eles estejam muito mais coordenados do que não coordenados, porque eles sabem que nós temos uma economia. Eles não são incultos, né? Eles não, por mais que a gente entenda que você tenha não é uma incompetência, eles pode ser uma incompetência, mas pessoalmente eu não acredito que seja o caso. A probabilidade deles saberem exatamente o que está acontecendo, mas saberem que precisam criar uma outra narrativa do que eu vou falar para o mercado para criar o efeito desejado baseado nessa psicologia reversa, é bastante alta, percebe? Porque eles sabem que não necessariamente eles têm o controle total das suas próprias economias, porque a economia global é muito mais interligada do que a gente imagina. Mas você aumenta suas chances de controle de narrativa com um encontro como esse, quando você coordena os seus esforços de forma muito mais sincronizada. Então, qual que é a chance do Jerome Powell não ter dado uma anuência para o movimento do Banco Central do Japão? Será que é um experimento conjunto? Será que ele está participando junto disso? Vamos ver como é que as coisas acontecem no Japão, e dependendo do resultado, a gente pode aí fazer um novo pensamento em conjunto para ver o que vocês vão fazer a partir de agora. É óbvio que a chance é muito grande de que isso aconteça. Seria ingênuo acreditar que isso não aconteça. Então, de fato, é um tipo de reunião que é o ápice do ego, é o ápice do poder ilusório dado aos bancos centrais, porque quando você acredita que eles têm o controle que eles têm, você cria uma profecia autorrealizada, e aí vai perpetuando o conceito do controle que você tem, simplesmente mudando taxa de juros para cima ou para baixo. Mas a gente sabe que o sistema euro-dólar é muito mais complexo do que isso e foge muito mais do controle do que a gente imagina. Porém, se você acreditar, você com certeza continua agindo dessa forma. Então é sempre essa dualidade o que tá na narrativa, e por trás da narrativa que é importante você ver. Então sempre que quando você for ver as próximas notícias do que está saindo dessa reunião,
vai ser interessante a gente ter as duas visões, porque elas vão sim, de fato, fazer com que a gente consiga entender para onde vai a macroeconomia cada vez mais. Então, eu estou bastante curioso, né, para ver. Provavelmente o mercado já tem uma expectativa tão forte de que o Fed vai fazer esses cortes em setembro, que nós temos o contrário. O Fed, o Jerome Powell e a Christine Lagarde não vão querer contradizer o mercado e criar movimentos muito fortes. Ou talvez esse movimento muito brusco que nós tivemos em relação ao Japão, mas que imediatamente já foi corrigido, talvez tenha sido um teste, um espirro, para ver qual que é o tipo de reação que nós temos. E aí você talvez possa criar uma mudança agora no approach, digamos assim, do Japão em relação ao que vai acontecer agora e em relação aos cortes dos Estados Unidos. Mas uma coisa é certa, não tem como você tirar como conclusão, é muito difícil você tirar uma conclusão de que, principalmente quando você tem uma reunião dessa descontraída, fazendo atividades, você não tem uma conversa ou uma coordenação em relação a todos os próximos movimentos que vão definir o futuro da macroeconomia.